Olá, internautas do ON na TV. Damos início aqui a um convidado muito especial nesse 19º episódio da nossa temporada, dessa primeira temporada do ON na TV, com um convidado mais que especial, que é o Adelson Coelho, que é o fundador e CEO da Arcoi e também o nosso presidente do Conselho do Sempre Juntos BR. O Adelson já esteve aqui conosco junto com outro convidado que era o Paulo Mâncio na época e hoje retorna justamente para a gente poder pôr em dia todos os assuntos que o Adelson tem uma visão e com a sua preponderância e a sua experiência de mercado. Uma honra, Adelson, receber você aqui hoje. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, nesse período que a gente andou afastado, né, das nossas reuniões, muita coisa mudou, né, Otávio? Nos últimos 2 meses, o mundo passa por uma revolução em vários sentidos e grandes oportunidades, principalmente na área financeira, grandes oportunidades no mercado hoje, estimulado por alguns movimentos geopolíticos no mundo. Então, assim, é muita coisa para a gente contar, né, Otávio? Com a sua visão, Adelson, você que é um executivo, né, que já passou por várias empresas multinacionais, uma das principais empresas multinacionais presentes aqui no Brasil, e você tem uma visão daqui para global, né? Uma visão que você sabe tudo que acontece na Ásia, o que acontece na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E eu nunca vi tanta coisa acontecer simultaneamente, né? De uma forma que hoje até nós, né, seres humanos que passamos, a sociedade como um todo, que passamos pela nossa vivência, a gente sente que as coisas estão bem diferentes, né, Adelson? Pois é. É um assunto longo, né? A gente olhando um pouquinho o que aconteceu com esse movimento nos Estados Unidos Bom, primeiro eu vou retomar um pouquinho antes. Você deve lembrar da época que a gente falava de globalização. Muitos anos atrás, na época da faculdade, quando então o governo federal da época resolveu abrir a economia para o mundo, né? Você deve lembrar daquele momento bem interessante. Foi bastante criticado, que o Brasil na época era uma potência industrial, né? Mas tinha problemas de atraso de tecnologia. Quando a gente fez esse movimento lá por volta aí entre os anos 80 e 90, a gente entendia que a globalização era um movimento sem volta. E o que a gente percebe hoje, né, com o que tem acontecido recentemente? Um processo de reversão da globalização, né? A economia mundial fragmentou, as grandes potências começam a fazer um movimento de se nacionalizar novamente, de fechar a economia um pouco para se reajustar a esse novo momento geopolítico, né? E com isso as oportunidades começam a surgir para todos os lados, né? Movimentos, por exemplo, como as grandes empresas de tecnologia, Samsung e Apple, saindo do mercado, tirando parte das suas indústrias da China e levando, por exemplo, para a Índia ou para o Vietnã, né? Você percebe também um movimento muito interessante do ponto de vista por exemplo, a questão das sobretaxas que a China hoje está sofrendo no mercado americano e na Europa dos seus carros elétricos, né? São movimentos para proteger a economia e as indústrias locais nesses países. E por outro lado, você vê a China limitando a questão da disponibilidade de recursos que são matérias-primas para semicondutores. Então, a gente passa por um momento interessante. E tem oportunidades para o Brasil, né? O Brasil,
grandes oportunidades do Brasil, onde o Brasil tem a sua preponderância no setor do agronegócio, né, que nós temos aí hoje, somos o maior exportador de grãos, de vários outros produtos, né, ligados ao agronegócio, porque o mundo precisa comer, né, e o Brasil tem essa participação no mercado como ninguém. Mas, por outro lado, ainda falta muita tecnologia para o desenvolvimento na indústria, por exemplo, dos produtos acabados com valor agregado, né? Principalmente bens de consumo, e onde você conhece bem esse setor, né? Onde a China hoje domina essa área, né? Então eu quero que você veja como é que você está vendo esse momento aqui no Brasil, essa balança comercial do Brasil. É curioso, né, Otávio? O Brasil nunca teve uma posição muito definida na questão geopolítica. A gente sempre foi amigo de todos, né? Nunca a gente pendeu muito para um lado ou para o outro. Independente do estilo, de modelo de governo. Você pega, por exemplo, hoje, né? Nós somos amigos e parceiros, grandes parceiros da China, estamos se realinhando novamente aos Estados Unidos e somos amigos e fornecemos principalmente commodities para o mundo inteiro. Mas a gente tem um problema estrutural importante no Brasil. Como você falou, a nossa moeda de troca para fornecer no Brasil tem um custo, tem um valor agregado muito baixo, né? Então, é importante que o Brasil se reinvente do ponto de vista de educação, para que a gente volte a criar hoje recursos de aumentar o nosso valor agregado na exportação. Sem isso, a gente continua refém, né, de commodities, o que deixa a gente numa situação muito delicada, porque qualquer movimento de um desses blocos econômicos no mundo vai afetar o Brasil e principalmente nossa economia diretamente, né? Isso sem falar, por exemplo, o que está acontecendo na Bolsa de Valores, que você vê na economia nacional hoje, é muito complicado do ponto de vista de uma visão de longo prazo, né? A gente parece que está bem, mas sempre com uma preocupação com relação ao futuro. A gente tem muita suscetibilidade a tudo que acontece no mundo, né? Esses movimentos, né, dos blocos, esses movimentos globais, o Brasil acaba sofrendo as consequências, porque é o que você acabou de falar. O nosso custo é muito alto, o custo do Brasil é alto, né? E o commodities passa a ser um produto sem muita... É necessário, o professor Marins fala muito sobre isso, o Tirso Meirelles também fala muito sobre isso. A gente é muito grande no setor agrícola, pecuária e outros segmentos do agro. Mas também a gente tem muitos problemas, né, de logística. Hoje a gente tem aí gargalos na exportação, mais essas outras situações que aconteceram aí no final do ano passado, início desse ano, as taxas do mercado americano. Então, tudo isso envolve essa suscetibilidade que o Brasil fica meio que não refém, mas o Brasil fica sujeito a sofrer as consequências, né, Adelson? Um fato, né? A gente tem uma taxa hoje, por exemplo, nossa taxa Selic altíssima, né? O que favorece a questão da vinda de recursos de outros países para o Brasil. Então, quando qualquer tipo de movimentação que tem na economia mundial, o Brasil é um país que aparentemente apresenta uma certa flexibilidade ou oportunidade de investimento, né? Não só que você vê o resultado da Bolsa, é maravilhoso, mas nós temos alguns problemas contratuais, né? A nossa questão contratual do Brasil não é muito bem definida do ponto de vista de economia. É um país que tem um endividamento altíssimo, né? Beirando em torno de 80% do PIB. Não tem hoje a questão política muito bem decidida, então a gente vive numa gangorra,
Essa polarização que não tem um conceito. Quando um candidato ou pré-candidato fala alguma coisa, tem um efeito, por exemplo, na Bolsa imediato. Às vezes a Bolsa começa com uma sinalização animadora de subida, aí algum pré-candidato fala alguma coisa, esse negócio cai. Isso mostra a volatilidade e a fragilidade também, até nesse ponto político, né? Você vê a mudança que deu essa semana aí nas pesquisas que saíram aí ontem, anteontem aqui no Brasil, né? A gente vê aí a direita ganhando mais preponderância do que a esquerda, né? Dentro do que estava estável a esquerda e tudo mais. Passou o carnaval, parece que deu uns problemas aí, né? É difícil saber para onde qual é o caminho que a gente vai seguir. O fato é que o Brasil precisa, aliás, é uma coisa que me preocupa muito, né? O brasileiro precisa estar um pouco mais atento às questões mais importantes. A questão mais importante é o que você colocou no começo. O Brasil precisa reassumir o papel dele de ser o protagonista na indústria, né? A gente está muito forte no segmento de agronegócios, graças a Deus, devemos seguir assim, mas a gente precisa retomar essa questão da indústria. A indústria traz para uma sociedade, ela traz educação, ela traz saúde, ela traz uma série de outros benefícios que sai dessa questão desse setor, que é a questão do agronegócio, que é um setor importante, mas ele está cada vez mais maquinizado, né? A cada ano que passa, menos pessoas, menos quantidade, a quantidade de pessoas é menor do que anteriormente, porque é um setor que vem com pesquisa, vem com investimentos, ele vem crescendo de forma onde se produz melhor, com a qualidade da produção é melhor, até pelas pesquisas que se fazem e os investimentos que se fazem no segmento. Então a gente precisa hoje começar a gerar emprego, né? A gente alimentava isso no setor terciário, na parte de serviços, a gente ia bem. Mas também agora, com a inteligência artificial... muita coisa se tornou, né? Mas assim, alguns setores, principalmente na área de serviço, eu estava pensando e vendo, né? A inteligência artificial não vai ocupar o espaço desses atendimentos de serviço, né? Um cabeleireiro, por exemplo, um veterinário, onde você leva seu pet para tomar um banho, para fazer uma verificação na saúde dele, se está tudo bem. Isso vai continuar, porque o mundo, né? Hoje a gente tem muita gente no mundo, né, Adelson? A verdade é essa. Então é tudo muito cheio. Você olha São Paulo cresceu exponencialmente. A cidade tem os seus gargalos, né? A mobilidade hoje é complicada em São Paulo. Você viu o atraso na entrega das obras, né? Agora que vão iniciar a entrega daquela linha, acho que é a linha prata, a linha ouro, que liga ali o aeroporto de Congonhas pelo monotrilho, né? Agora que vão entregar aquela primeira fase que era para ter sido entregue em 2000, na Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, as obras são feitas, mas quando elas são entregues numa grande cidade como São Paulo, o problema que ela ia resolver na época que ela foi projetada já não é mais aquilo que ela vai atender quando ela vai ser entregue. Então a gente tem essas situações aí que você que já trabalhou na Prefeitura de São Paulo, você conhece bem na parte de infraestrutura os nossos problemas, né? São Paulo é um país à parte, né? Adelson não só trabalhou com o prefeito Bruno Covas, né? Participando do PSDB, foi candidato a vereador pela cidade de São Paulo também, e tem um conhecimento e uma experiência de ouvir a população, ver o que é necessário ser feito e o que realmente foi entregue, né, Adelson? É uma experiência única. Acho que todo mundo deveria sair
candidato. São Paulo tem uma questão estrutural importante. A gente eu digo que São Paulo é um capítulo à parte dentro o pessoal diz a locomotiva da economia, né? No que tange a questão de infraestrutura. Realmente, sem um bom fluxo de deslocamento em São Paulo, a cidade entra em colapso, né? O que me assusta, né? É aquela questão que a gente falou agora há pouco, é esta questão do cumprimento de contratos no Brasil, e aí eu trago isso para São Paulo, né? Uma obra que é projetada para ser executada em 3, 4 anos, demorar 15, 20 anos. Isso é algo, nos dias de hoje, na minha opinião, inaceitável, né? Então, o que me preocupa hoje, principalmente no que tange a questão do eleitor, é que eu acho que o eleitor, ele cobra muito, por exemplo, resultados daquilo que ele gosta. Se ele gosta de futebol, ele cobra do time e cobra resultado de curto prazo. A mudança que tem que ter no eleitorado brasileiro é com relação às entregas dos políticos, né? Ele tem que entregar. Se ele está comprometido uma obra de entregar em 5 anos, eu acho que essa mudança importante da mentalidade do eleitor tem que ser entregue em 5 anos. Senão esse político não serve. Esse é o ponto. Se a gente começar a mudar a forma, ao invés de ficar brigando por questões ideológicas, que não leva nada a lugar nenhum, né? E só gera cada vez mais briga, inclusive dentro das famílias. E a gente começar a cobrar resultado, ou seja, aquilo que se pressupõe, que se negocia, que se contrata num prazo X, tem que ser entregue. Se não for, na cabeça do eleitorado, deveria ser o seguinte: então não serve mais. A gente tem que trocar, dar oportunidade para novos líderes. E nós estamos aí um excelente ano, né? Que vamos ter aí as eleições para governador, para o Senado, para a Câmara, né? Para escolher o candidato que a gente já sabe o que foi feito no comprometimento dele com a sua participação e o que não foi entregue. Então a gente tem que tomar uma decisão e essa consciência que tem que ser levada para a maioria da população, né? Eu vejo, infelizmente, por exemplo, todos os movimentos do ponto de vista de reestruturação fiscal, isso é uma percepção, né? É uma constatação no passado e uma percepção do futuro. Ela acaba tendo um único objetivo por trás, que é aumentar a arrecadação, né? Você vê, o governo fez uma tentativa de criar um arcabouço fiscal recentemente, e para que isso dê certo, ele precisa aumentar muito a arrecadação, porque o governo gasta de forma hoje quase que descontrolada, né, para poder atingir alguns objetivos traçados. Mas o que é necessário, muito importante, que se redesenhe isso, né? Quando a gente fala de reforma tributária, inicialmente o objetivo principal era reduzir, facilitar a questão Mas não é isso que está aparecendo. O que está aparecendo nesse momento, né? A gente começa esse ano a implementação da reforma tributária, atingindo principalmente a área de serviço. Então você pega algumas empresas, tanto na indústria quanto no comércio, já trabalhando com sistemas contábeis, sistemas, softwares, duplamente, para testar essa questão do conceito. Mas você vê uma onda, uma sombra chegando na área de serviços. E o serviço no Brasil, e você conhece muito bem, mais do que qualquer um aí da sua história de vida, Otávio, que ele é muito impactante no Brasil. Porque é um setor que trabalha muitas vezes informalmente, né? E agora eles querem tributar essa área, e o coeficiente que eles querem utilizar é altíssimo. Então, assim, ainda não sabemos como vai ser, mas que a gente olha os sinais e está chegando uma sombra que pode afetar muito aquele pequeno prestador de serviço, né? E até eu acho, Adelson, a indústria, falando da indústria, então, eu vejo um movimento de empresas mudando o seu
para outro país vizinho ao nosso, por exemplo, para o Paraguai. Muitas empresas se estabelecendo no Paraguai com imposto zero, mas na hora que você for tirar o seu lucro de lá, é que você vai ver quais são os problemas que você vai enfrentar. Então, tudo tem esses dois lados, né? E o brasileiro, ele, com a reforma tributária, pensar que você vai arrecadar menos ou vai ter uma facilidade na arrecadação, no pagamento, enfim, eu acho que isso não vai acontecer, Delcio. Zé, olha um ponto importante que você colocou. Está acontecendo. Algumas indústrias se movimentando para o país vizinho, principalmente o Paraguai. Nós temos uma zona de chamada Zona de Franca de Manaus, que é a Suframada lá, Suframa. Até hoje, né? Que funciona bem. Pois é, mas ali deveria ser o polo de desenvolvimento da indústria da América Latina. Esse é o propósito nobre desse lugar. Se você olhar hoje, é questionável hoje por alguns economistas a viabilidade desse local. Por uma série de razões. Mas o que é mais importante? Nós temos hoje um local que a gente poderia, através desses estímulos, através de uma nova conceituação que precisa passar por uma revisão, a Suframa, fazer de lá, sim, um novo polo da América Latina. Mas por questões hoje, isso que me chateia, ao invés do Congresso, junto com o Executivo, discutir essas alternativas, ficam se discutindo picuinhas dentro de coisas ideológicas, né? Sim. E isso está levando o país ao atraso. A gente precisa hoje, por isso que eu digo, para salvar o Brasil, somente o brasileiro. E o brasileiro é muito bom para isso, mas ele precisa agora começar a mudar a forma de encarar as coisas e parar de acreditar no que vê na internet, porque hoje você vê movimentos tanto de um partido ou de um grupo de políticos com o único intuito de aparecer para aquele público dele, falando uma série de coisas. Mas e o problema? E os problemas do Brasil? Olha o índice, por exemplo, que a gente tem de sistemas de esgoto no Brasil, da questão de saneamento. A gente fez um marco de saneamento há anos atrás. Olha quanto a gente evoluiu na questão de saneamento básico no Brasil. É muito pouco. A gente não conseguiu atingir, os índices de atingimento são menos de 30% do que a gente se propôs há anos atrás. Porque nós não temos hoje uma cultura de cobrança como a gente tem no futebol, né? Quem dera que a gente torcesse para a política que nem torce pro futebol. Se fosse como no futebol, né? O brasileiro tem tanto amor pelo futebol, deveria ter amor também pelo seu país, né? Pela sua cidade, pelo seu bairro, enfim, né? Por onde ele circula e vive, né? Você falou tudo. Eu acho que o Brasil está num processo. Eu reconheço uma série de avanços, mas assim, me entristece algumas coisas. Por conta dessa distração da população, eu como paulistano da Gema, né? Quando eu era jovem, faz alguns aninhos, né? Eu lembro que a gente tinha um orgulho das nossas estradas, né? São Paulo tinha as melhores estradas do Brasil. A gente tinha... o Brasil era um país que... São Paulo era um exemplo à parte do Brasil, era uma locomotiva. Não, São Paulo é a locomotiva do país. Se você pegar São Paulo e o estado, nós temos aí 46% do PIB do país. Mas eu vejo que tem outras regiões que estão crescendo também. Sim. Se você pegar ali Goiás, por exemplo, a região Nordeste... Santa Catarina. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesse momento o São Paulo cresceu muito, se desenvolveu muito. Eu não tenho dúvida que São Paulo ainda é. Mas a questão é que nós estamos perdendo um pouco, na minha opinião, aquela questão aguerrida de crescer. Digo São Paulo. São Paulo precisa passar por uma reinvenção. A gente precisa reinventar. Se você pegar os melhores alunos colocados hoje em concursos, por exemplo, de educação, São Paulo, há muitos anos, já não
não faz parte hoje do grupo seleto da elite hoje da educação no Brasil. Se você pegar ranking, por exemplo, de estradas, claro que nós ainda temos, não estou dizendo que nós regredimos muito, mas nós não estamos avançando na mesma velocidade de que outros estados. Sim, Isso significa porque eles estavam assim muito aquém do que nós somos, né? E do que nós éramos na época que eles começaram a investir, né? se você for para Seul, por exemplo, para Tóquio, para Xangai, pelo menos é a forma que eu vejo o futuro. Ali está o futuro, né? Você vê, mesmo em bairros já estruturados, o governo atuando de forma a se reinventar o local, fazendo altos investimentos para garantir que os próximos 50 anos sejam anos produtivos, né? Eu não vejo nenhuma grande obra em São Paulo. A maior obra de São Paulo há muito tempo é o metrô, né? Sim. E não funciona também, porque a gente fala Porque vai não entregar foi em 5 anos, vai entregue. entregar em 20. Então, Então, assim, a gente tem que hoje repensar a questão de como conduzir isso para o nosso país. Isso só depende do brasileiro, né? É parar de dedicar pelo menos 30% da atenção que ele dá para outras coisas à política e esquecer a ideologia. Mas um setor que cresce muito, Adelson, que eu vejo em São Paulo, por exemplo, é o setor da construção. É impressionante. A cidade está se transformando, se edificando sem infraestrutura. Então essa é a minha... Você vê o setor privado se movimentando. É, o setor privado se movimentando, investindo, mas sem infraestrutura vai virar um caos. Hoje você tem problemas estruturais de energia elétrica, problemas estruturais agora com a Sabesp, né, com essa questão de água, porque tem um duto na Marginal Tietê, essa obra, que era uma obra emergencial de um vazamento que teve lá, está pelo menos, eu acho que uns 4 ou 5 meses, e você passa na Marginal lá, pouquíssimas pessoas trabalhando, se é que tem, né? Essa questão, Otávio, que me incomoda um pouco, porque assim, precisa fazer? Faça. Nessa minha experiência que eu tive passando pela prefeitura, eu fiquei muito pouco tempo, mas eu fui fazer um projeto específico pro então prefeito Bruno Covas, né? E aí eu percebi o seguinte: essa demora numa construção no término de um contrato dentro da obra pública, encarece o contrato, às vezes 2 a 3 vezes o valor do contrato, dependendo do tempo do ano. Então, esse dinheiro é do contribuinte, né? É um dinheiro que poderia estar sendo dedicado à saúde, à educação. Claro que hoje tem investimento, eu não estou fazendo uma crítica ao governo X ou Y, mas o que eu estou dizendo é assim: se a gente conseguisse melhorar a gestão do ponto de vista de entregar a obra dentro do prazo, e outra coisa importante, o governo pagar, né, os fornecedores dentro do prazo, o custo cairia muito, sobraria recursos para alocar em outros projetos. Isso funciona. Funciona na Suécia, funciona na Dinamarca, funciona em qualquer país. Funciona, né, até a Itália. Você vê a Itália. É incrível. É incrível, né? Tem países que hoje a gente olha e vê como eles conseguem manter toda a história, a infraestrutura e criar coisas novas, né? Que atendem às necessidades do crescimento da população. Aqui a população cresce, mas não são atendidas, né, Adelson? Eu tenho muita preocupação com relação ao crescimento do Brasil, porque, claro, se você olhar os últimos anos, o Brasil volta a ganhar protagonismo com relação ao PIB, a gente volta a crescer, mas tem um problema que a gente precisa reavaliar, que é a questão como é esse crescimento. Crescimento com aumento do endividamento não é um crescimento muito saudável. A gente hoje passa por um momento, se você olhar do ponto de vista externo para o Brasil, do ponto de vista de investimento, o investidor olha com muita preocupação a questão do risco fiscal no Brasil por conta do endividamento que é muito alto. Então,
a gente tem que crescer, mas tem que crescer de forma estruturante, não com endividamento. Porque você gasta mais, é claro que você faz a economia girar, faz a economia crescer. Mas uma hora não tem mais dinheiro para gastar, né? A gente vai chegar a uma conta para pagar, como a gente já pagou no passado. A conta chega, sem Então, dúvida nenhuma. tem que arrumar as questões estruturantes do Brasil. É. Eu acho que a gente tem amadurecido, o Brasil, de uma certa forma, evoluiu de um tempo para cá, uma série de coisas, mas o que a gente tem que fazer na economia do Brasil, o que a gente fez na agricultura. A agricultura é um exemplo de sucesso. Um outro exemplo de sucesso, por exemplo, é o turismo. O turismo no Brasil vem crescendo. O turismo, por exemplo, que era um setor que não tinha uma visão para o lado da área pública principalmente, né? Hoje tem a sua preponderância. O nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo fez um trabalho brilhante, o Roberto de Lucena. Né? O Tony Sando, à frente do Convention and Visitors Bureau, com a sua liderança, a união de todas as entidades, né, ligadas ao associativismo, conseguiram desenvolver coisas que hoje a gente vê que o turismo no Brasil cresceu. Em São Paulo cresceu, São Paulo cidade também. E aqui, eu estou lendo aqui a sua coluna na revista Hands-On, né, onde você fala da fragmentação global e o ajuste estrutural brasileiro, né? Eu quero que você deixe aqui a sua mensagem, Adelson. Como é que você analisa e você vê os principais fatores que o Brasil pode se inserir globalmente para que a gente possa ter um futuro melhor? Porque nós estamos passando aí por um crescimento populacional, estamos passando aí por um momento também de eleições, a gente vai ter Copa do Mundo, acabamos de passar pelo Carnaval. Você sabe que tudo isso mexe com o brasileiro, né? Seja o futebol, seja o Carnaval. E a gente precisa fazer com que esse país ande para frente, né, Adelson? A gente, desde que a gente começou a nossa conversa, a gente veio falando, inclusive, alguns pontos que que eu mencionei aqui estão nesse artigo aí da revista. Acho que o ponto mais importante, né, de toda organização são pessoas, né? Então a gente pode falar de negócios, pode falar até que os robôs não ocupem um espaço definitivamente. Nós estamos sempre falando de pessoas, né? E eu acho que a gente tem hoje uma coisa muito importante para acontecer no Brasil. A gente hoje vive um índice de desemprego baixíssimo, né? Apesar que mudou as regras de se avaliar isso, e isso favoreceu com que esse índice diminuísse, mas uma questão muito importante é o desemprego no Brasil reduziu, mas o que mais me incomoda é a questão da mão de obra qualificada, né? Você vê hoje, recentemente apareceu até uma coluna falando sobre a questão da qualidade dos médicos que estão sendo formados, e um dia desse eu estava ouvindo um colega falando sobre a questão da formação de engenheiro, né? O despreparo, né? Tem uma questão de assim, você forma um engenheiro para quê? Né? Ele vai entrar no mercado aonde? Porque hoje você, nos anos 80, 90, você tinha um grande potencial desse profissional. Hoje você forma, é claro que é um profissional extremamente qualificado, mas você não tem campo para ele atuar, né? Quando você pega o caso agora dessa médica que conseguiu avanços incríveis na área de pesquisa e hoje está se tornando uma ícone, né, no mercado, e eu acho que é isso que tem que acontecer no Brasil, a gente pegar esses casos e vibrar com quando a gente pega um talento intelectual, uma pesquisadora, ela tem que ser nossa referência no ponto de vista de admiração. Não jogador de futebol, né? Não, nada contra o jogador de futebol, aliás, gosto muito de futebol, mas ela tem que ter o protagonismo. Ela que tem que ter o respeito, a admiração. Mas agora passou a ter, né? Pela mídia, né? Isso está me deixando animado. Então... e como um caso na área
científica de desenvolvimento, que o brasileiro também tem esse talento, né? Mas nós temos várias áreas, né? Não é só futebol, não é só carnaval. A gente tem aí pessoas... Nós temos esse... O brasileiro tem esse dom, né? Tem. A gente... Oswaldo Cruz, né? Nós temos aí... E a gente tem que valorizar mais essa turma e não deixar sair. E investir mais isso. Existe uma coisa, você estava falando da questão da fragmentação, né, da economia mundial. Se a gente fizer uma análise dos anos, por volta de entre 1500 e 1600, a Espanha era uma grande potência mundial, a exemplo dos Estados Unidos hoje. Ela passou por um processo muito parecido, né? Tinha uma moeda forte, era a moeda que era aceitada no mundo inteiro, ela tinha uma estrutura econômica, uma potência militar, e era uma estrutura econômica muito sólida. No início dos anos 1900, ali, 1914, 13, por volta de 1910 ali, a Inglaterra teve esse protagonismo mundial, né? Ela era a maior potência mundial, a moeda era aceita, utilizada no mundo inteiro, era uma potência militar. Agora nós estamos vivendo essa situação com os Estados Unidos, né? Uma potência mundial econômica, com uma potência militar, mas você percebe, ele, até por conta de encerramento de contrato, ela tem que começar a fazer pagamentos aí da dívida externa americana, você percebe ela fazer alguns movimentos na direção do que a Espanha fez e perdeu o protagonismo global, e a Inglaterra fez no início do século passado, de 1915 mais ou menos, antes da Primeira Guerra. Então você percebe ela fazendo os mesmos movimentos. O que muda de lá para cá? Muda que dessa vez os Estados Unidos, se você pegar as 10 maiores empresas do planeta, a maior parte são americanas, né? O que muda daquela época para cá é que dessa vez você tem hoje um conselho, né, muito bem estruturado dentro dos Estados Unidos, eu acredito, tá, fazendo essa orientação para onde eles estão indo. Então, esses movimentos americanos não são por nada, né? Ele tem uma estratégia por trás. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Mas é um pouco diferente do que aconteceu no passado. Na época passada, eles gastavam muito dinheiro com guerras, né? A Inglaterra ou a Espanha na época, elas participavam de guerras em vários locais no mundo, né? E o custo de uma guerra é um custo elevadíssimo. O que acontece hoje com os Estados Unidos? Percepção também, ele está diminuindo a participação dela direta da guerra e está movimentando para que esse novo bloco geopolítico aí se movimente para algum lado. É um pouco diferente. Vai ter que pagar para ver. O fato é que toda crise, toda mudança gera oportunidades. E o Brasil é um país que é amigo de todos, como eu disse desde o começo. A gente tem grande oportunidade para crescer, mas precisa resolver algumas questões estruturais, como a gente falou. E o ponto mais importante é a educação. E a gente está ainda falhando com isso, né? Então, por isso que eu volto a dizer, a gente precisa cobrar dos políticos metas de educação, compromissos de educação, para que o país mude, para que nossos filhos sejam melhores do que a gente. Porque a gente começa a perceber, em alguns lugares, claro que é percepção isso, né? Que os filhos estão doentes, né? Muito tempo na internet, muito tempo ouvindo fake news, muito mais preocupado em gastar do que em construir, né? Então, é isso, Otávio. Eu acho que essa mensagem que eu deixo no final, a gente precisa olhar para a educação, cobrar dos políticos o que eles se comprometem a fazer, cobrar metas na área de educação, cobrar metas na área de construção de valor, como indústria e qualquer coisa nesse sentido. Adelson Coelho,
presidente do Conselho do Sempre Juntos BR, fundador e CEO da Arcoi, que tem uma atuação no marketplace, no comércio online aqui do nosso país. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, 19º podcast dessa primeira temporada, o 19º episódio. Nós vamos iniciar agora o mês de março com novos convidados. Eu espero que você volte aqui conosco, né, Adelson? Nós vamos ter o nosso evento do Sempre Juntos BR agora até o final desse semestre, em junho, praticamente, lá no WTC Event Center, que é um espaço aqui em São Paulo também, onde nós já fizemos alguns eventos, e ainda a gente vai discutir o principal tema, né, e os homenageados que serão lá agraciados pelo seu desempenho ao decorrer desse último ano de 2025. Eu quero agradecer, obrigado vocês pela audiência, e a gente te espera no próximo podcast ON na TV. Muito obrigado.